participando, né, gente? Resolvendo as questões, que legal. Já deixa o like aqui pra gente, porque é fundamental, tá? Deixar o like e se inscrever aqui no canal também. Só beber uma aguinha. Vamos lá. Próxima questão. A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis. Acerca, né, desse tema, julguito. Planejamento participativo independe do projeto político-pedagógico da escola. Gente, você lembra que inclusive eu coloquei como uma das questões, né, que a banca gosta de colocar? Independe, deixa o item errado. É justamente o contrário, né? O planejamento participativo é uma forma de construção do nosso PPP, né? Elaboração de todos, a participação. Então, quando fala independe, não, depende, né? Então, deixa o item errado, a palavra independe, tá? Isso aqui é cobrado por todas as bancas, não somente, tá? A banca Quadrix. Então, preste atenção para você não errar isso aí. Projeto pedagógico é o conjunto de concepções pedagógicas que a escola adota, a explicitação da sua função social, mais uma vez aparecendo, hein? E a clara definição de procedimentos didático-metodológicos que serão desenvolvidos por todos, né? Os envolvidos com o processo educativo. É o projeto fundante da escola, afirma a sua razão de ser, né? Aquela identidade, como a gente fala, né? Conferindo-lhe identidade, né, institucional. Seu foco básico é o processo de ensino e aprendizagem, né? Porque, claro, né, o foco tem que ser sempre ali nesse sentido, né? Tendo o texto assim apenas como referência, alternativa, julgue aqui, né, a alternativa correta do projeto político-pedagógico. Que aconteceu aqui, né? Até colocou a escola que queremos, com a construção coletiva, né? Colocou aqui a referência de onde foi tirado, inclusive, esse texto, né? Mas esse texto justamente está de acordo com todas as informações dos demais autores a respeito do PPP e do que nós estudamos aqui. Então, vamos ver aqui qual que é a alternativa correta. A dimensão administrativo-financeira não deve ser contemplada no processo de elaboração e execução do PPP errado, né? E inclusive, né, DCNs, né, que nós vimos aqui no slide. Fala, claro, da importância de se dar essa dimensão em todos os sentidos, já que é para ter autonomia, né, para a instituição ter a liberdade, claro que tem que sim abarcar, né, outras dimensões, como, por exemplo, administrativa, financeira, pedagógica, todo. O projeto político-pedagógico deve ser elaborado coletivamente, isto é, pelos professores e funcionários da escola. E cadê os pais dos nossos alunos, né? Errado. Então, faltou alguém aqui, certo? Então, preste atenção, né? Você vê que a banca coloca, ela afirma de uma forma assim como foi da outra em relação à participação. E como eu falei, gente, participação fundamental de todos. E às vezes o aluno, você concurseiro, tá tão já cansado disso e acha que é tão simples e tão fácil de entender, que às vezes se pega, né, errando questões assim, porque a forma como as bancas gostam de abordar é que vai definir quem é quem aqui na hora, né, da regra do jogo aqui do concurso. Então, assim, o projeto deve ser elaborado coletivamente, correto, né, gente? Isto é, pelos professores e funcionários. Quando a gente lê assim, a gente fala realmente, né, está certo. Mas aqui a gente vai lembrar que faltou mais gente. Então, por isso que não seria essa alternativa correta, tá? A construção do PPP envolve pensar a organização do trabalho pedagógico da escola como um todo, da sala de aula em particular. Como a escola como um todo e da sala de aula em particular. Até o momento correto, sim, né? É a organização, envolve pensar aqui o todo. O projeto pedagógico de uma escola pode ser implementado por outra escola, desde que ambas façam parte do mesmo contexto territorial e, consequentemente, social. O que aconteceu aqui com a banca Quadrix, que está sendo bem sábia em relação a como abordar esse assunto, né, para o aluno cair no peguinha. E, inclusive, aconteceu comigo, né? Quando eu estava corrigindo propostas pedagógicas das instituições. E aí, né, pegamos uma proposta pedagógica. Mas isso aqui eu já acho que eu já vi em algum lugar, não sei. E aí, quando eu peguei no Google, era o PPP de uma instituição particular daqui de Brasília, uma instituição famosa. Então, o que aconteceu? Aquela instituição, né, pegou aquele PPP como inspiração e só mudou ali o nome. E aí, gente, a banca sabe que isso acontece, né? Quem elaborou a questão sabe da prática. E muitas vezes, para uma pessoa vai estar correto isso aqui, ó. O PPP pode ser, né, de uma escola, pode ser implementado para outra escola, desde que faz parte do mesmo lugar ali, o contexto territorial, os alunos são parecidos, né? Até, sim, tem gente que usa disso e faz isso na prática, por isso que a banca perguntou. Mas a gente vai lembrar da nossa teoria que nós vimos aqui o tempo inteiro, né? Errado.
né? É sim a identidade da instituição. Como é que eu vou ter uma identidade copiando outra, né? Qual a especificidade dos meus alunos? Esses são meus alunos. O aluno ali pode ser parecido, mas não são os mesmos. Então, não pode, tá? Errado. Pais, alunos, professores e demais funcionários da escola devem avaliar o projeto elaborado pela equipe diretiva e solicitar as alterações, né? Claro que não, né? Se todo mundo participou, todo mundo é corresponsável, mais uma vez aquela história, todo mundo deve participar, né? Eu não vou participar e depois eu vou lá no diretor colocar a culpa nele, né? Ó, deu certo ou não deu. Não, todo mundo vai participar. Então, com certeza aqui, letra C. Prestar atenção que todas as informações que eu falei, eu só repeti o que eu já falei aqui na aula o tempo inteiro, mas a forma como a banca cobrou aqui pode fazer com que o aluno caia no peguinho. Então, sempre tem que refletir, sempre pensar e voltar no que eu falei. Sempre, sempre, que aí você não vai errar, tá? Documento que dá uma direção política e pedagógica para o trabalho escolar, formula as metas, institui procedimentos e instrumentos de ação, né? Que documento é esse, gente? De acordo com o Libânio, né? É o nosso projeto político-pedagógico, né? Não tem nem o que discutir aqui em relação a isso, né? Dá uma direção política, pedagógica, né? Para o trabalho, formula as metas, institui os procedimentos, o que vai acontecer, instrumentos de ação. Com certeza que é o nosso PPP, tá? A efetivação do projeto político-pedagógico da escola dá-se por meio da organização do currículo no contexto educacional. Para que isso seja possível, se faz necessária a prática do planejamento em seus diferentes níveis, né? Acerca desse tema, julgue o próximo item. Vamos lá. O ensino que articula teoria e prática requer do professor e estudantes tomada de consciência, a revisão de concepções, definição de objetivos, reflexão, né, sobre as ações desenvolvidas, mais uma vez aparecendo aqui, o estudo, análise da realidade, mais uma vez aparecendo aqui, para a qual se pensam as atividades. Tudo isso deve estar previsto no projeto político-pedagógico da escola. Deve estar previsto, gente? Com certeza, né? Com certeza, tudo que a gente falou aqui, questão correta, sim. O papel do psicólogo na elaboração do projeto pedagógico é principalmente o de contribuir para o desenvolvimento de uma perspectiva emancipadora, por meio de reflexão crítica que propicie o desvelamento e a consciência da realidade em que estão inseridas a comunidade escolar e local. Eu coloquei aqui só para você entender que está correto e não somente o psicólogo, né? Mas todos. Todos os demais atores devem pensar dessa forma. Então, quando a banca cobrar dessa forma, né, a respeito dessa participação, estará correto sim, tá? Essa daqui é sim uma questão para professor aqui no caso de psicologia, mas eu fiz questão de trazer a questão, mais uma vez eu falando aqui, né? Para vocês analisarem, porque isso aqui serve para você entender como um todo, os demais atores, tá? Participantes. Agora vamos falar aqui a respeito, né? Banca Quadrix também julgue os itens a respeito das diretrizes e tal, mas vai falar do nosso PPP. As escolas que ministram o ensino médio devem estruturar os seus projetos político-pedagógicos com base somente na resolução aqui das nossas diretrizes curriculares do ensino médio, desconsiderando as finalidades previstas para o ensino médio na nossa LDB, né? Que eu mostrei lá para vocês no nosso slide, a base legal, ele é previsto na nossa LDB. Então, sim, nós temos nas diretrizes também, mas claro, tem que seguir todos, né? Então, eu vou colocar no meu PPP só o que tem nesse documento. O outro, BNCC, LDB, eu vou desconsiderar, vou seguir só um. Não, tem que seguir toda a nossa orientação legal, essa base legal, né, dos nossos documentos. Então, errado. Desconsiderar o que tem na LDB para formular o nosso PPP? Claro que não, né, gente? Tem que seguir a nossa lei maior da educação, não faz sentido. Com base nos elementos que apoiam a aprendizagem efetiva do aluno, julgue o item seguinte: a construção do PPP somente se dá na perspectiva da gestão democrático-participativa e norteia-se por pressupostos especificamente sociológicos e metodológicos, né? As palavras aqui somente, especificamente, deixa o item errado, né? Ele norteia como se fosse somente os pressupostos e fica os pressupostos, então, da autonomia, da participação, como que ficam esses outros, né? Errado. Então, aqui a palavra somente, né, que foi colocada aqui, né, deixa o item errado também, né? Apenas como se os aspectos do contexto social e pré-determinados metodológicos fosse o suficiente, né? E deixando ali os demais de fora. Então, aqui, errada a questão. E, por último, o projeto pedagógico é a articulação das intenções, das prioridades e dos caminhos a serem trilhados para a realização do quê?
para a realização da tarefa pedagógica da escola, da dimensão política da escola, da função social da escola, que eu falei várias vezes, da dimensão pedagógica da escola, da participação da comunidade. Gente, quando a gente está falando aqui, toda a questão dessa articulação, essa intenção, e sim, em relação ao caminho trilhado, né, por essa função aqui social da escola, como eu falei, a banca gosta muito de fazer essa associação, porque esse documento com certeza vai fazer sim essa articulação, mostrando a intenção dessa função, qual que é a função social aqui dessa instituição, né, que eu estou colocando aqui dentro do meu documento, né, tá prestando, claro, sim, esta função em relação à parte social, comunidade, participação de todos, né, questão letra C. Aqui tem um gabarito para vocês, e olha só, 4 horas em ponto, encerrando. Olha só como eu fui hoje. Não demorei para começar, 1 hora certinho.